quero falar um pouquinho sobre um tema que muitos de nós fugimos geralmente. O tema de hoje que eu queria falar é sobre um corpo saudável. Né? Hoje parece que está na moda esse tema. Muitas pessoas falam, não, é importante ter um corpo saudável. Né? É verdade, é uma maravilha. Né? O problema é ter o corpo saudável. Né? E a pergunta que eu quero começar, nós vamos usar Efésios capítulo 4 como base, tá? Mas eu quero começar com uma pergunta. Você tem se preocupado em manter um corpo saudável? Pensa bem, avalia bem. Aí você olha para o pastor, né? Fala, essa barriguinha aí, pastor. Eu falei, eu sei. É uma luta, né? Sabemos que ter um corpo saudável não é algo natural. Dificilmente alguém acorda um dia de manhã assim, né? Depois de muito tempo, fala, puxa, hoje, né? Vou mudar tudo na minha vida. A partir de hoje, nunca mais eu vou cometer coisas, fazer coisas além do que eu deveria fazer. Mas é uma luta, né? E de tempo em tempo a gente tem que parar e pensar, falar, poxa, realmente eu acho que eu estou passando um pouquinho. Principalmente quando a gente vai no equipamento chamado balança, sabe? Você vai lá, aí você olha e fala assim, eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Pesquisando na internet um pouco, né? E para que a gente possa definir o que é necessário, né? Se você tem se preocupado, os médicos dizem que pelo menos existem 3 pilares importantes para que nós possamos manter um corpo saudável. Primeiro é a alimentação, né? Estive conversando com uma nutricionista e foi divertido quando você conversa com uma nutricionista e você percebe o quanto nós comemos, esquecemos de comer coisas importantes, o quanto é importante uma alimentação saudável, né? Rica em vários, não é só em uma coisa. Não, vou deixar de comer. Não, o correto na realidade é uma alimentação saudável, com vários itens, comendo na hora certa. Em São Paulo, né, é uma luta isso, a gente sabe como isso é difícil. Então, esse é o primeiro, né, tem a ver com água, quanto de água a gente toma. Aí você fala assim, pastor, água? Eu falei, exatamente, é a luta de todo mundo aqui, espero que não seja a sua luta. Mas isso envolve um corpo saudável, para evitar problemas lá na frente. Não só isso, a segunda coisa que envolve é a prática dos exercícios, né? Os médicos recomendam que pelo menos pratiquemos algum tipo de exercício por 5 dias na semana. Aí a gente começa a rir e fala assim, realmente, correr atrás do ônibus vale, pastor? Depende do quanto você corre atrás do ônibus, né? Mas pelo menos 3, se você não consegue 5, mas pelo menos 3 momentos onde dentro daquilo que você mais gosta, dentro de uma atividade funcional, dentro de algum tipo de exercício, pelo menos esse é o ideal, para que dentro do seu organismo ele esteja ativo, que não acumule gorduras, que de alguma forma você não seja sedentário. Então esta é a recomendação. E o último é a mudança de estilo de vida. Vivemos numa cidade, de novo, muito corrida. E muitas vezes a gente acaba fazendo muitas coisas e não mudamos muitos hábitos que não são bons. Por exemplo, eles dizem sobre a importância de fazer os exames regulares. Aí a gente olha para os homens, né, e fala, não, depois eu vou, viu, mulher? E aí fica lá. Aí quando trava, quando realmente precisa ir para um pronto-socorro, é verdade, né? Eu precisava ter ido antes. Isso envolve você ter uma mudança de estilo de vida. Controlar o estresse, né? E aí, se alguém conseguir controlar o estresse, depois me ensina, tá? Mas é importante a gente, muitas vezes, equilibrar. Estamos passando por tantas pressões. Peraí, eu preciso de um tempo para descansar. Eu preciso ter um equilíbrio entre um tempo de lazer. Ter uma mente ativa, muitas vezes, né? A gente fica ali dentro de casa, olhando para aquela parede, aquilo dá uma tristeza, talvez mudar o estilo. Não, olha, eu vou caminhar, eu vou andar, eu vou num parque, eu vou visitar pessoas. Isso ajuda a ter um corpo saudável, né? E também no sentido de se ocupar de coisas saudáveis, que tragam alegria e prazer. Isso faz parte de nós mantermos um corpo saudável. Isso faz parte de nós mantermos o nosso corpo físico saudável. E o apóstolo Paulo, com muita sabedoria e de uma forma inspirada por Deus, nos deixou justamente o corpo como sendo o exemplo de como uma igreja deve funcionar. A igreja comparada ao corpo de Cristo. E justamente nesse texto, o apóstolo Paulo, ele usa a mesma ilustração sobre a importância de um corpo.
Agora, o corpo físico, nós sabemos que temos essas 3 coisas, ou outras coisas envolvidas nessas, que precisamos praticar. Mas a pergunta aí na igreja, se eu quero ter uma igreja saudável, se eu quero ter uma igreja ativa, se eu quero ser, porque a igreja não somos nós, se eu quero participar de uma comunidade onde as pessoas realmente praticam aquilo que elas são planejadas para poderem ser praticadas, quais são as atitudes, quais são as virtudes? E justamente eu creio que nesse texto de Efésios capítulo 4, nós vamos, de alguma forma, durante pelo menos 3 semanas, estudar pelo menos algumas atitudes para mantermos uma vida saudável. Deus deseja que todos os cristãos cuidem, cooperem e cresçam dentro do seu corpo, a igreja. Uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, não é para você ficar parado, não é para você ser um crente sedentário. Tanto que na carta aos Efésios, das palavras que mais aparecem é o verbo andar, que dá a ideia de movimento, que dá a ideia que todos nós precisamos de alguma forma parar de tempos em tempos e perceber, eu estou crescendo nisso? Eu estou buscando crescer no corpo de Cristo? Eu estou, de alguma forma, cuidando do corpo? Eu estou cooperando com o corpo? Esse é o desejo de Deus. E cada parte, cada um de nós é importante durante esse processo. Talvez você fale, pastor, mas eu cheguei nessa igreja faz 1 semana, hoje aqui é a minha primeira vez. Se um dia você aceitou Jesus como Salvador, você faz parte do corpo. E é importante que você participe conosco disso. Abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 1. Nós não vamos estudar todos os textos hoje, mas a gente percebe que durante todo o capítulo de Efésios aqui, a boa parte do capítulo, pelo menos nós conseguimos encontrar 3 atitudes para mantermos um corpo saudável. E Efésios 4, 1 diz, rogo, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados. Paulo aqui, ele faz aqui um pedido, ele conversa ali com aqueles irmãos, ele chama aqueles irmãos para a responsabilidade de nós andarmos de alguma forma como verdadeiros cristãos. Se Deus um dia te salvou, se um dia você aceitou Jesus como Salvador, andem como cristãos, andem de modo digno da sua vocação, ande de modo digno daquilo que você é. E é esse o desejo de Paulo quando ele se refere à igreja. E estudando todo o capítulo, nós vamos hoje do versículos de 1 a 6, hoje nós vamos falar que a atitude para mantermos um corpo saudável começa com a unidade da igreja. E hoje nós vamos ver algumas virtudes para que nós possamos manter esta unidade. Além disso, depois nós vamos estudar um outro trecho que fala sobre a diversidade. Podemos ser unidos, mas existem várias pessoas diferentes e Deus deu dons, Deus deu talentos para pessoas diferentes que juntos nós vamos conseguir refletir o caráter de Cristo. Você não recebeu um dom, se você aceitou Jesus como Salvador, pelo menos um dom você tem. E isso deve ser colocado de alguma forma dentro do corpo de Cristo para que um possa edificar, ajudar o outro. E na última lição nós vamos falar sobre a importância da maturidade. Como que nós podemos crescer cada vez mais para sermos mais parecidos com Cristo? Quais são as atitudes de como cristãos ou qual é o desejo de Deus para que nós possamos crescer? Então, durante 3 semanas, durante 3 oportunidades, queremos trabalhar um pouquinho sobre essas atitudes para manter o corpo saudável. Leia comigo o versículo 3, que é o tema de hoje, que é sobre unidade. Diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o texto. Vamos ler do versículos de 1 a 6. Vamos lá novamente. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos e age por meio de todos. Esse é o texto que Paulo nos separou, que Deus separou para essa manhã, que fala sobre a importância da unidade. E o versículo 3, ele fala: esforce-se diligentemente por preservar a unidade do vínculo da paz. Esse é o desejo de Deus. Primeiro, nós não somos responsáveis por criar essa unidade. Talvez você fale assim: pastor, eu me sinto meio isolado na igreja, então o que eu tenho que fazer para poder fazer parte da igreja? Perceba que o texto, ele nos versículos de 4 a 6, ele repete várias vezes a importância de nós sermos um, mas a unidade foi criada lá na Trindade. Foi a Trindade que começou a unidade da igreja, a unidade entre eles, e com isso ele passou para que nós pudéssemos nos ligar através deles. No versículo 4, nós percebemos que existe um só corpo, porque só existe um único Espírito. Nós todos participamos de um único corpo, que é o corpo de Cristo, porque é o mesmo Espírito que está em você. Se um dia você já aceitou Jesus como Salvador, ele também está em mim. Não há espírito diferente. Se você crê em outro Deus, talvez, aí eu não sei qual Espírito que está em você. Mas se você crê num único Deus, é o mesmo Espírito que está em você, está em mim. Então, por isso que nós nos unimos, por isso que nós podemos andar juntos, por causa desse Espírito, nós podemos andar juntos. O texto diz que também existe uma só esperança, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor. Jesus Cristo é a base que nos une. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo, porque uma só esperança é que um dia, que se acontecer algo conosco, nós vamos para o céu, porque Jesus um dia morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu espero que você esteja aqui dentro, creia nisso. Uma só fé que fala sobre o que precisamos para poder crer na salvação, para conseguirmos a salvação. Quando entendemos que somos pecadores, quando entendemos que o nosso pecado é uma agressão contra Deus, mas quando entendemos que o próprio Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, e assim nós podemos ter acesso aos céus. O texto também fala porque há um só batismo. Nós somos incluídos no corpo de Cristo uma única vez, quando o aceitamos como Salvador, e o Espírito Santo vive em nós, porque há um só Senhor, um único Senhor Jesus Cristo, revelado na palavra de Deus. Essa unidade foi criada por causa deles, através da Trindade. E o texto segue dizendo que existe uma família cristã que abrange todos os salvos, porque há um só Deus e Pai de todos. O mesmo Deus que é o teu Pai, é o Deus que é o meu Pai. E por causa dele ser o nosso Pai, nós podemos nos reunir como irmãos aqui, para poder adorá-lo, para poder exaltá-lo, para poder falar bem dele. Ou seja, nós não somos responsáveis por criar a unidade, mas nós somos responsáveis por mantê-la. Nós não podemos criar a unidade, porque ela já foi criada lá, através da nossa salvação, que Deus nos proporcionou. Mas é responsabilidade minha e sua manter essa unidade. Nós, infelizmente, como homens, podemos quebrar. Nós, como homens, podemos decidir viver individualmente, mas isso contra o plano original de Deus. Romanos 12:18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E é esse o nosso desejo. E é esse o desejo de Deus que precisa ser o nosso. Quando nós cada vez mais nos esforçarmos, e esforçar não é falar assim: aconteceu um problema no meu relacionamento, aconteceu um problema na igreja, eu deixo para lá, deixa quando aquele irmão quiser vir falar comigo, aí eu vou falar com ele. Não. É uma situação ativa, onde eu decido trabalhar, me esforçar, para poder manter todo mundo unido, todo mundo junto, todo mundo com o mesmo propósito. Isso depende de mim, e isso depende de você. E esse é o propósito de Deus, a unidade da igreja. Talvez você está aqui participando dessa igreja há muito tempo. Aí você fala: pastor, realmente tem pessoas aqui que eu nem converso mais. Se esforce, busque a unidade. E nós vamos ver hoje, pelo menos, 3 virtudes outrocêntricas. Orientações que o próprio apóstolo nos dá de uma maneira prática, de como pensar mais no outro do que em nós mesmos,
podemos manter essa unidade. Não são as únicas, mas já é um bom começo. 3 virtudes outrocêntricas a partir do versículo 2. E a primeira virtude que eu gostaria de começar falando essa manhã é sobre a humildade. Versículo 2, ele diz com toda a humildade. O problema é que humildade hoje, na época quando foi escrita a carta, ele tinha um sentido muito estranho, muito diferente. Porque a palavra no grego vem do adjetivo tapeinos, que quer dizer baixo, comum, insignificante, fraco, pobre. E na mesma raiz também quer dizer, como substantivo, mentalidade servil de submissão. Quando pensamos sobre humildade, a gente pensa talvez naquela pessoa sem condição, né? Contrita, com a cabeça baixa. Mas naquela época era vergonhoso alguém falar, essa pessoa é humilde. Era quase uma situação de poder dizer assim, coitado dela, tadinho dela. Mas Jesus, justamente quando ele veio com todo o poder e glória, mas ele abriu mão de tudo isso para vir aqui na terra, ele começou a trazer novamente o sentido da palavra humildade com um outro sentido. E tem pelo menos 3 princípios ou orientações para podermos entender um pouquinho melhor o que significa humildade. O primeiro princípio é que nós não devemos pensar em nós mais do que realmente nós somos. O problema da humildade é que nós colocamos para não ter a humildade, o contrário da humildade é o egoísmo. É o meu desejo primeiro, é a minha vontade primeiro, e depois eu penso nos outros, né? É o que eu acho certo, é o que eu acho que tem que funcionar. E muitas vezes isso prejudica o nosso relacionamento. Abra comigo em Romanos capítulo 12, versículo 3. Paulo justamente orientando esses irmãos que estavam recebendo esta carta. Romanos capítulo 12, versículo 3. Fala sobre a importância de nós avaliarmos como nós estamos pensando acerca de nós no meio uns dos outros. Romanos 12, 3 diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe aquela conversa quando você está numa roda, e aí chega uma pessoa para você e diz assim, olha, sabe o que eu fiz esse ano? Comprei lá uma casa na praia. Cara, você precisa ver a minha casa. Olha, você precisa ver lá o deck que tem. Olha, dá até para chegar um iate lá. E a pergunta é, qual é a nossa atitude quando isso acontece? Mas a gente fica se coçando, né? Fala, não, mas eu preciso mostrar que eu sou mais do que ele. Poxa, a pessoa acabou de chegar na igreja, a pessoa acabou de chegar lá na empresa. Poxa, meu cunhado, né, que muitas vezes, ou aquele meu sogro, que muitas vezes parece que não consegue nada na vida, ele conquistou, eu não posso deixar barato. E aí a gente começa, não, mas você não sabe o que eu... Aí nós estamos aqui planejando, sabe, aqui uma casa ideal, e a gente já começa a aumentar. E quantas vezes isso prejudica os nossos próprios relacionamentos? Nós queremos aumentar, nós acrescentamos coisas que nem sempre são verdadeiras, caindo na mentira. E isso é totalmente contrário à própria virtude da humildade. O texto diz também, e outro princípio sobre a humildade, que nós devemos considerar os outros superiores a nós. É começarmos a pensar no outro e falar assim, não, ele tem mais direito do que eu. Mesmo eu tendo direito, mesmo eu tendo toda a razão, algumas vezes eu, por submissão ou por amor, eu vou abrir mão disso. Eu vou colocar o outro mais importante do que eu. Foi isso que Cristo fez. Jesus Cristo deixou de ser Deus quando Ele veio aqui na Terra? Sim ou não? Ele não deixou de ser Deus. Mas Ele, tendo o poder de Deus, tendo toda a oportunidade de poder agir como o próprio Deus, em amor, Ele se submeteu e sujeitou humildemente para poder vir aqui na Terra e sofrer o que sofreu. Eu penso nisso num casamento. Vários aqui são casados e sabem como no início de casamento, as brigas são bem interessantes, né? Algumas vezes eu brigava com a Patrícia com a cor do carro que passava na rua. Você nunca teve essa fase no seu casamento, espero que você nunca tenha, né?
Ah, o carro que passou lá foi azul. Não, foi verde. Não, claro que foi azul. Olha, como é que eu vou errar a cor de um carro que passou? E nós ficávamos muitas vezes meio-dia brigado por causa do carro que passou lá na rua. Precisamos aprender muitas vezes a dizer, olha, vamos fazer o seguinte, o carro não vai fazer diferença nenhuma. Né? Olha, vamos chegar no meio termo, vamos chegar nos verdes. Abra mão, muitas vezes por discussões que não vão levar a lugar nenhum. Ok, irmão, você viu lá o carro azul, eu vi o carro verde, vamos seguir. O carro já foi embora. E a questão, muitas vezes, no nosso casamento tem tudo a ver com isso, porque achamos que, quem disse que eu quero abrir mão? Quem disse que eu quero mostrar para minha esposa que eu errei? E quantas vezes nós erramos, sabemos lá dentro, mas não somos humildes o suficiente para poder dizer, olha, me perdoa, realmente eu errei. É interessante como Deus coloca a figura do casamento do homem e da mulher. O homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso envolve você se interessar pela sua esposa, conhecer a sua esposa, e muitas vezes abrir mão do seu próprio desejo para poder fazer sua esposa feliz. Um dos textos que nós muitas vezes pulamos, mas tem um dos textos que diz que o marido deve viver a vida comum do lar. E o que isso significa? Algumas vezes dar a lavada naquela louça de domingo. Algumas vezes dá, sabe, aquela folguinha para a esposa poder pintar a unha, ou sair, conversar. Faz parte disso. Não, mas eu sou o cabeça, pastor. Imagina, eu fui criado desse jeito. Submeta-se. Ame a sua esposa. Abra mão. Faça-a feliz. E dessa forma você vai ter um casamento feliz. E ao contrário também. Né? Hoje a gente tem a palavra submissão sendo muitas vezes distorcida dentro da sociedade. E a Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. E eu vou ter que admitir algumas vezes, por muitas vezes as mulheres são muito mais capazes do que nós. E aí justamente onde vem a ordem bíblica que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E por amar a Deus, a mulher, por amor a Deus e ao seu esposo, ela vai se colocar debaixo do seu esposo e dizer, tudo bem, bezinho, eu vou te seguir. Não é fácil, mas isso envolve humildade. Isso envolve nós baixarmos o padrão, nos colocarmos abaixo da outra pessoa. E não devemos ficar nos vangloriando, porque tudo vem de Deus. Deus é quem nos dá tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do nosso Senhor Jesus. Vem de Deus. Irmãos, perceba numa igreja aonde o eu impera. Aonde a minha vontade tem que ser feita em tudo quanto é lugar. Não, porque eu sou o pastor aqui, o pastor Sérgio não estava, né? Então agora eu que mando aqui. Né? Vamos pintar as cores aqui todas, não, vamos mudar tudo. Imagina só o pastor Sérgio chegando aqui, tudo mudado, como seria. Ou se você fosse o dirigente da igreja. Somos pessoas diferentes. Pensamos de maneiras diferentes. E para que nós possamos ser a humildade é fundamental. Então pare para pensar o que é mais difícil muitas vezes abrir mão. O que é mais difícil muitas vezes deixar ou parar de se exaltar e poder colocar realmente a vontade do outro acima da sua própria. Humildade é a qualidade daquele que não se autoexalta, mas está disposto a renunciar constantemente os seus direitos em favor do outro. A gente precisa viver cada vez mais isso. É fácil? Não é fácil. Mas com a ajuda de Deus e com a força de Deus nós podemos, e assim a nossa igreja vai seguir unida, crescendo cada vez mais. Segunda virtude é a mansidão. É a forma como nós comunicamos, é a forma como nós tratamos as outras pessoas. E uma das palavras que eu achei interessante, como não exatamente uma tradução, mas um dos significados é a palavra suavidade. Pensa naquela pessoa que é doce. Aquela pessoa que pode estar caindo o mundo, e aí você vai chegar e conversar com ela e falar assim, não, irmão. Aquela pessoa que você começa a conversar com ela, vem como se fosse um bálsamo, assim, você fala, poxa, conversar com aquela pessoa me fez tão bem.
Através das palavras, ela consegue, de alguma forma, trazer a paz que a gente precisa mesmo no meio do caos. E é esse tipo de conversa, esse tipo de relacionamento que a gente precisa ter. Em 3 João, tinham pelo menos 2 irmãos lá da igreja que tinham 2 dificuldades. O primeiro que eu lembro, e a Bíblia nos ensina, fala sobre Demétrio no versículo 12. Demétrio era um irmão que, era alguém realmente que merecia elogios, porque ele trabalhava em favor da igreja, ele ajudava a igreja, ele era aquele irmão que justamente trazia, de alguma forma, a unidade, falava de uma forma saudável. Mas naquela mesma igreja, para aqueles irmãos que se reuniam lá, tinha um outro irmão que era o Diótrefes, e aí vai um nome aí, se você ainda não escolheu o nome do seu filho, Diótrefes é um bom nome. Mas a atitude dele não era tão boa, porque ele expulsava os irmãos. Ele falava mal, ele dizia palavras maldosas, ele não recebia os outros. Sabe aquele irmão azedo, amargo, grosso? Isso não combina com a unidade da igreja. Isso não faz parte de uma comunidade onde os recém-convertidos ou convertidos vivem. E a forma como nós comunicamos uns com os outros é fundamental, ou como nós resolvemos os nossos problemas, é fundamental para que as outras pessoas nos conheçam. Outro princípio ou tradução da palavra tem a ver com força sobre controle. Sabe um cavalo chucro? Cavalo, que sai dando coice para tudo quanto é lado? O sentido da palavra mansidão nesse texto tem mais ou menos isso. É aquele cavalo que ele é domesticado. E com o tempo certo, na hora certa, com o equipamento certo, todas as coisas estão sendo colocadas para que toda aquela potência, toda aquela situação, todas as suas emoções estejam sobre o devido controle. Não é que ele não fica nervoso, mas ele não fica nervoso toda hora. Não é que ele nunca fica nervoso, mas ele tem um equilíbrio correto e certo na hora de poder falar, na hora de calar, na hora de poder ser um pouco mais incisivo e na hora de acalmar. Manso não é aquele que toda hora aceita tudo. Vemos vários exemplos disso. Por exemplo, Moisés. A Bíblia diz em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés era um homem muito manso. E nós sabemos que por diversas vezes, nenhum de nós queríamos ser o líder que tirasse o povo de Israel lá do Egito. Imagina você levando 1 milhão de pessoas aproximadamente, de um lugar onde tinha toda a estrutura, e agora nós vamos andar no deserto. Quem queria ser Moisés ali para poder ficar ouvindo as reclamações? Quem queria ser Moisés ali para poder resolver os conflitos? Ele pegou minha sandália, viu, Moisés? O gado dele ali, ele dividiu errado, viu, Moisés? Imagina só, você sendo um líder de 1 milhão de pessoas e tendo que controlar cada um desses conflitos. Vamos sentar, gente, vamos lá, vamos fazer a fila dos conflitos para a gente poder resolver. Agora é interessante que quando eles chegam em Mara, que o lugar significa águas amargas, há uma grande reclamação do povo, em Êxodo capítulo 15, versículo 24 e 25. Mas sabe o que Moisés faz? Ele ouve a reclamação do povo, e ele vai para Deus e diz: Deus, a situação está difícil, eu preciso do teu apoio. Ele não sai explodindo com o povo, mas ele busca quem realmente pode ajudá-lo, para acalmar o seu coração, para que ele consiga transmitir para o povo da maneira correta. Moisés foi perfeito? Não foi, a gente sabe da história dele. Mas a gente percebe que por diversas vezes ele buscava a Deus para conseguir a tranquilidade e a mansidão, para poder resolver o problema da maneira correta. Estar disposto a sofrer um dano. Muitas vezes a gente está tão preocupado com o meu direito, com aquilo que eu quero. Ok, irmãos, tudo bem. Na própria igreja de Corinto, havia irmãos que entravam em conflitos entre si e buscavam justamente ir resolver seus problemas nos tribunais. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, orienta: por que não sofrei antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?
Por que vocês vão ficar brigando por coisas tão pequenas? Abra mão. E quando a gente pensa sobre o contexto de igreja, quantas vezes a gente fica de bico com o irmão, né? Aquele bico feio, por 1 semana, 2 semanas, porque muitas vezes, aquele irmão me viu no shopping, ele não falou comigo. Aí você fica lá, o pastor, tá vendo? O pastor é egoísta, o pastor não fala com ninguém, o pastor é exibido, ou aquele irmão é exibido. Irmão, seja manso. Seja numa atitude realmente proativa para poder, muitas vezes, ter o controle, mas abrir mão, muitas vezes, do dano. Falar, olha, para o nosso bem, para a nossa comunhão, vamos seguir, irmãos. Que Deus nos ajude que a gente siga juntos. Vamos ter cuidado na forma como nós falamos. Hendrickson, que é um teólogo alemão, ele diz o seguinte: o indivíduo manso é lento para insistir nos seus direitos. Ele reconhece que aos olhos de Deus não possui direitos que lhe sejam inerentes. Todos os seus direitos lhe foram assegurados pela graça de Deus. A gente muitas vezes não para pensar, mas tudo que nós temos vem do Senhor. E muitas vezes a gente acha que a gente tem direito de muita coisa. Se a nossa vida, e Ele é o nosso Senhor, tudo que nós temos e tudo que nós somos tem que ser colocado nas mãos dEle. E justamente como manso, a gente vai ver também na paciência, algumas vezes a gente vai ter que esperar Deus agir. E Deus vai mostrar exatamente o melhor caminho. Mas percebe como a mansidão pode mudar os nossos relacionamentos aqui? Alguém muitas vezes pode ser áspero com você. E aí você pode muitas vezes demonstrar a mansidão necessária. Alguém pode estar passando por algum problema. E através das suas palavras você pode trazer a alegria e o conforto que aquele coração precisa. Deus pode usar a sua vida dentro da unidade, através de palavras que não machuquem, a mansidão. E a última, para nós encerrarmos, é a paciência. Esse é difícil, pelo menos para mim é bem difícil. Como a gente não tem paciência? 3 virtudes, 3 princípios, aí eu vou só citá-las. Ânimo longo. Sabe aquela pessoa que olha para o outro assim e fala assim, sabe de uma coisa? Poxa, vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe aquela pessoa mude? Eu tinha um pastor, eu já contei sobre ele, o Alfredo. Aquele homem era um homem paciente, muito manso. Quantas vezes a gente via uma situação na igreja e falava, pastor, você não está vendo que aquela situação está ruim? Né? Na carnalidade, assim, ele fala assim, eu oro para que Deus, de alguma forma, mude essa situação e mude o coração daquele irmão. Vamos esperar. E eu ficava, não, pastor, não tem como. Mas muitas vezes a paciência é a oportunidade que Deus tem para que nós possamos esperar, mas nós possamos aprender a confiar no Senhor e a ver o agir dele de uma maneira poderosa e grande. Paciência tem a ver para não se apressar em fazer o mal, não se apressar em tomar decisões precipitadas. Quantas vezes aparece uma situação, a gente naquela ânimo de querer resolver, tem que resolver, a gente toma uma decisão e fala, puxa vida, eu não esperei o tempo certo. Puxa, não era o momento certo de falar aquilo, não era o momento certo de poder resolver. E muitas vezes a gente acaba tendo atitudes e querendo se vingar, e querendo prejudicar. Paciência tem a ver com isso. E tem principalmente com a possibilidade de nós esperarmos e ver a perspectiva de Deus. Irmãos, precisamos ser pacientes uns com os outros. Eu não sou você e você não é igual a mim. Nós somos diferentes e precisamos admitir isso. E muitas vezes, o tempo e a hora certa vão nos ajudar a poder crescer e a perceber coisas que muitas vezes nós achamos que temos que resolver agora. Talvez um recém-convertido que está chegando agora, e você olha para ele e fala assim, não, você tem que mudar a sua vida imediatamente. Calma. Paciência. Exorte, mostre o caminho, mas a gente tem que esperar o tempo de Deus, e a hora de Deus, e a situação para que Ele consiga perceber o quanto aquilo está lhe prejudicando. E muitas vezes uma atitude nossa pode fazer com que nós nos quebremos. Uma atitude precipitada, sem a devida paciência um com o outro.
Irmãos, precisamos aprender e cada vez mais buscar isso. Vimos hoje que o texto, para nós podermos manter uma igreja saudável, esse é o desejo de Deus. Devemos nos esforçar diligentemente, prestando atenção para mantermos uma igreja saudável. Como? Através da humildade. Através de, mesmo tendo o poder e o direito, nos colocando abaixo das outras pessoas para poder ajudá-las. Através da mansidão, da forma como nós conversamos um com o outro. Se o irmão foi ríspido com você, perdoe. Mas vá lá, converse, abrace. Talvez algo está acontecendo nele e Deus pode usar a sua vida para poder trazê-lo para perto e ajudá-lo a ver a perspectiva de Deus. E vimos também a questão da paciência. Deus tem paciência conosco o tempo todo. Deus ainda não retornou porque Ele tem o desejo que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E está próximo. A verdade dele tem sido pregada. Deus foi paciente conosco, porque se Ele agisse realmente com justiça, nenhum de nós estaríamos aqui. Deus foi gracioso para conosco. Então, da mesma forma como Deus foi paciente, nós devemos ter paciência uns com os outros. E assim, nós vamos poder andar juntos e nós vamos começar a ter uma igreja saudável. Mas como eu falei naquela frase, a unidade, ela não é criada por nós. Não é nossa responsabilidade criar a unidade, mas nós somos responsáveis por mantê-la. Cada um de nós, cada uma das nossas atitudes faz a diferença. E você, que um dia já aceitou Jesus como Salvador, você é fundamental para isso. Pense numa igreja que tem essas virtudes. É possível? É possível porque Deus deixou na sua palavra. Mas nós vamos conseguir chegar nela quando cada um de nós fizermos a nossa parte. Eu convido você a baixar a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar agradecendo a Deus. Mas antes de nós encerrarmos, eu queria falar com você que está nos visitando. Falei sobre a importância do corpo de Cristo, falei sobre Jesus como sendo o cabeça, como ele sendo, através de Jesus, nós podemos fazer parte do corpo de Cristo. Se você está aqui, você não tem uma certeza de salvação, você não tem uma certeza de vida eterna. Você que está aqui, talvez, se morresse hoje, não sabe para onde você iria. Deus quer te dar a resposta através desse livro. E esse livro tem a resposta quando você aceita Jesus como seu Salvador. Esse é o desejo de Deus para você. E assim você vai ser capacitado por Ele para poder viver dessa forma. Humildade, mansidão e a outra perspectiva que Deus nos dá, tudo isso é possível quando nós dependemos do Espírito Santo. E Ele hoje você pode recebê-lo como seu Salvador e ter o Espírito Santo dentro de você. Se você é nosso visitante, está aqui, você ainda não conhece Jesus, tem dúvidas sobre a sua salvação e gostaria de saber um pouco mais como aceitá-lo, como ter a certeza da sua salvação, queremos ter a oportunidade de poder compartilhar com você como fazer isso. Se você estiver nessa condição, levante sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém gostaria de dizer, pastor, ora por mim, eu não tenho uma certeza de salvação, eu gostaria de ter hoje. Há alguém? Nós vamos orar. Obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor nos deixa todas as instruções necessárias para que possamos viver conforme a Tua vontade. Eu sei que quando nós olhamos atitudes como essa, ou virtudes, ou a importância da unidade, muitas vezes a gente fica pensando que é tão difícil, é tão complicado, mas que cada um de nós possamos buscar a Tua ajuda, do Teu Santo Espírito, e poder cada vez mais vivermos como o Senhor deseja. Obrigado por esses irmãos que estão aqui. Pedimos a Deus que o Senhor também nos abençoe para que possamos não só lembrar disso agora, mas em cada um dos nossos relacionamentos que nós temos aqui dentro. E cada vez mais possamos seguir sendo uma igreja saudável, que busca o Senhor, que faz a Tua vontade. Pedimos a Deus por uma tarde abençoada na Tua presença e que à noite essa igreja possa se reunir para mais uma vez, adorar e agradecer o Teu santo nome. E unidos podemos lembrar da tão maravilhosa salvação que o Senhor deu por nós. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nós louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.